Fatos de Iguaçu encontra-se no gabinete do prefeito Odir Gotardo e viemos aqui conversar sobre o último decreto 126? 105. 105, né, que se refere ao uso obrigatório da máscara a todo cidadão piauiense, né? Então, prefeito Odir, primeiro, o que levou o senhor a tomar essa medida, né, da obrigatoriedade da máscara? Então, na verdade, é importante a gente sempre refrisar o que a gente vem fazendo. Nós estamos num processo contínuo tanto de aprendizado quanto de elaboração junto à nossa equipe técnica de quais os procedimentos que a gente deve seguir. Então, o que nós temos percebido um pouco nesses últimos 10, 15 dias aqui no município de Pinhão? Nós temos flexibilizado um pouco mais, né? Vamos dizer assim, a circulação de pessoas no sentido em que boa parte do comércio reabriu. Nós estamos agora, nesse momento, aí, estudando e provavelmente sai um novo decreto logo em relação ao funcionamento dos templos, das igrejas. Em que medida que a gente está trabalhando? Na perspectiva de que a gente sempre reiterou com a comunidade, é um compromisso com a comunidade. Ao mesmo tempo que a gente quer ir caminhando gradativamente para a normalidade, vamos dizer assim, nós precisamos aprender e adotar os cuidados e aquilo que a gente tem de equipamentos, equipamentos de segurança à disposição. Então, nesse contexto é que surge esse decreto da obrigatoriedade do uso de máscaras. Por quê? Porque a gente tem percebido ainda bastante circulação de pessoas, né? E essa circulação ela se justifica em boa parte, né? Porque tem muitas pessoas que estão trabalhando nas atividades que estão liberadas para funcionário, tem as pessoas que tem no início do mês, aí a gente percebeu, final e início do mês, muita gente circulando em torno das agências bancárias para sacar o dinheiro, os valores dos benefícios previdenciários e assistenciais. Agora, na sequência, com a liberação desse auxílio emergencial do governo federal, então tem havido algumas aglomerações em lotéricas, né? Então, nós temos tido problemas com aglomeração de pessoas. E são situações que a gente não tem muito o que fazer para evitar isso. Tanto as agências bancárias, elas têm trabalhado, segundo elas, no limite da estrutura, e as agências lotéricas, a mesma coisa. Então, o que nós precisamos ir disciplinando? Formas de proteção. E, atualmente, até pelo que foi liberado já e orientado pelo Ministério da Saúde e pelas próprias organizações internacionais no que se refere à produção de máscaras, né? Qual é o tecido, qual é a forma, e isso vem se popularizando, vamos dizer assim, atualmente no próprio município de Pinhão, essa produção ela aumentou bastante, muita gente produzindo e muita gente inclusive aprendendo e podendo produzir a sua de forma artesanal, e mesmo tem sido produzido aí por pessoas, por entidades e até por empresas aqui no município, que elas permitem isso, já ser colocado esse produto de uma forma que a comunidade possa ter acesso. Então é razoável que a gente possa exigir o uso, né? Então agora, e junto com o decreto, inclusive, a gente está publicando instruções que a gente também, claro, copiou daquilo que o Ministério da Saúde está orientando na forma das máscaras. Então a máscara hoje ela está acessível, tanto ela pode ser adquirida por aí, para quem interessa, então é só procurar um pouco, hoje em dia até pelas facilidades da internet é possível você entrar em contato com pessoas ou com empresas que estão fornecendo, mas também é possível ser produzida em casa, desde que siga as orientações que o próprio decreto traz, claro, inclusive acompanhando o que a grande mídia aí tem publicado intensamente. Então esse equipamento ele está disponível, esse equipamento é importante, recomendado, então ele estando disponível, sendo importante e recomendado, e muita gente tendo que fazer as atividades fora da casa, fora do seu lar, então é necessário e é possível que de agora em diante então isso seja utilizado. Então vamos dizer assim, é nesse contexto que surge a obrigatoriedade, porque agora é possível se cobrar isso porque esse EPI está disponível e
também é necessário que se utilize, que se cobre, porque ele é um mecanismo, ela tem um efeito bastante positivo vamos dizer assim, na contenção, né, da propagação do vírus. É importante que se diga que os estabelecimentos que vão atender essas pessoas é que têm a obrigatoriedade, inclusive, de nos ajudar a fiscalizar. Então, lá, as pessoas que vão sair de casa para se dirigir a algum estabelecimento, tanto para trabalhar, que a maioria já adotou, quanto para tomar os serviços, né, para ter os serviços prestados, isso vale para as agências bancárias, vale para as lotéricas, vale para todas as empresas, todas as empresas que estão funcionando. O empresário, o proprietário, o responsável pelo estabelecimento tem que fiscalizar e ele não pode permitir que ingresse no estabelecimento alguém não utilizando a máscara. Então isso é importante. É uma parceria, inclusive, para a gente, de fato, fazer isso ser eficiente e eficaz. Então, dando um exemplo bem claro, um dos lugares que as pessoas mais vão, prefeito, que é no mercado, né? Certo. Então, eu consumidora, cheguei no mercado sem máscara, o dono deve evitar não deve permitir a minha entrada. Perfeito. Então, já na entrada, aonde já se faz a abordagem para o processo de higienização, que continua absolutamente vigente e recomendado, então vai fazer o processo de higienização com o álcool gel, enfim, e ao mesmo tempo já vai fazer o controle também, porque esse é um outro elemento que também está previsto nos decretos anteriores, que é o controle do número de pessoas, enfim. Então, já nesse momento, já aborda e já exige o uso da máscara. Então, acho que essa é a questão importante. Vamos imaginar o seguinte, até hoje, porque esse decreto entra em vigor amanhã, até hoje, então, o que era obrigatório na entrada dos estabelecimentos? O controle do número de pessoas e a higienização das mãos. Isso já era obrigatório. Agora, além disso, então, vai ser controlado a entrada das pessoas com o uso da máscara. Então, se ela não estiver usando, ela não pode entrar. Então, isso é uma coisa importante e necessária, porque, veja bem, nós vamos proteger todos os trabalhadores, os servidores que estão atendendo nesses estabelecimentos, porque eles também vão ficar mais protegidos, né? Nós vamos evitar que o contato entre as pessoas que vão estar dentro do estabelecimento ou na fila para serem atendidos também vão ter esse equipamento, vai evitar a transmissão ou vai auxiliar, né, para evitar a transmissão. E eu acho que com essas medidas, então, e com essa cooperação conjunta, claro, nós precisamos, em alguma medida, nós vamos estar produzindo máscara para distribuir, nós estamos discutindo aqui com as equipes, já estamos adquirindo também, né, máscara para serem distribuídas para as pessoas que têm dificuldade de acesso, de adquirir a sua, mas é importante, a partir da flexibilização, da utilização da máscara feita de forma caseira, vamos dizer assim, ela está acessível a todos. Então, eu imagino que quem não tem e não queira produzir, ela pode comprar de um vizinho, pode comprar de alguém conhecido, pode comprar numa empresa, enfim. Mas as pessoas hoje têm acesso. E, ao mesmo tempo, a gente vai trabalhar para adquirir essas máscaras, e vocês sabem que tem havido uma grande dificuldade na aquisição de equipamentos de segurança nesse período, não é só as máscaras, são várias coisas aí que a gente tem feito produção alternativa, né? Mas nós estamos atrás ainda de adquirir mais equipamentos para nossas equipes e também para distribuir para as pessoas que não têm, mas hoje nós não temos uma quantidade suficiente que nos permita, por exemplo, uma equipe nossa sair nesses locais da aglomeração distribuindo máscara. Nós não temos isso disponível na rede pública. Agora, então, nessa parceria com os próprios estabelecimentos comerciais, havendo muita gente produzindo e disponibilizando isso no mercado, então a gente divide esse ônus. Divide esse ônus entre quem precisa se deslocar, né? E o poder público na medida em que a gente vai adquirindo e fornecendo. E a fiscalização a gente também divide o ônus entre o poder público, que também tem a obrigação de fiscalizar, mas os próprios estabelecimentos que também têm um certo grau de obrigação e têm interesse. E até aqui têm sido muito parceiros nas iniciativas que a gente tem tomado, tem sido um compromisso que a gente vem intensificando, né, na flexibilização do comércio, mas também no comprometimento mútuo entre comerciante,
e poder público no sentido da gente evitar uma disseminação em massa, né? E ainda é importante reforçar, as nossas estatísticas elas não estão muito ruins, elas estão bastante boas. Isso possivelmente se deva a isso que tem sido feito de iniciativas de contenção, onde todos participaram, né? As nossas equipes de saúde, a nossa equipe de vigilância, a estrutura pública como um todo, mas também a grande parceria e a grande preocupação dos estabelecimentos comerciais e da população que vem gradativamente absorvendo essas informações e colocando elas em prática. Então, acho que isso que vai permitir que daqui a pouco a gente consiga ir retornando cada vez mais a uma certa normalidade nas atividades gerais do município. Porque é como tem sido dito exaustivamente em todos os espaços de mídia que se acompanham. Nós vamos ter que aprender a conviver com esse vírus por um período muito longo. Nesse momento, gente, importante reiterar, o isolamento social é a principal ferramenta de controle. Não vamos pensar agora que a gente podendo usar máscara, então a gente pode se desapegar de outras recomendações que já estão em vigor. O isolamento social é fundamental. A gente usa a máscara como uma proteção a mais para quem tem necessidade de sair. E, de novo, grupo de risco deve evitar sair de casa. Nos grupos familiares, sair para fazer o que tem que ser feito. Se alguém tem que trabalhar, sai, se protege, máscara, lavagem das mãos, a higienização das mãos, vai, trabalha, volta para casa. Quem não precisa sair de casa, permaneça. Então, essas orientações, elas ainda persistem. O uso da máscara nesse contexto, ela é apenas mais um instrumento para a gente evitar essa disseminação em massa, o contágio em massa do vírus. Por quê? Sempre pensando nisso, gente. A rede hospitalar disponível, ela não comporta, e nós estamos vendo isso em cidades brasileiras onde essa disseminação foi mais intensa, ela não comporta atender todas as pessoas que têm complicação mais grave, né? Então, nós já ouvimos notícias muito preocupantes que são falta de leitos de UTI para atender as pessoas acometidas que na fase mais aguda da doença dependem desse tratamento. Então, isso tem sido exaustivamente dito, mas é necessário que se diga sempre e que se considere sempre isso. Se a gente não cuidar e essa disseminação for muito intensa, nós vamos ter, num percentual pequeno da população, mas diante da quantidade de pessoas afetadas, mesmo um percentual pequeno, ele pode significar, vamos imaginar, um município que nem Pinhão, nós temos mais de 30 mil habitantes. Vamos imaginar que só 1% dos habitantes do Pinhão tem complicação mais grave. 1% de 30 mil é um volume grande de pessoas. Se esse volume de pessoas tiver necessidade de internação hospitalar no mesmo período, não tem hospital para todos. Uma parte dessas pessoas que tem complicação, mesmo que seja 0,5% que precise de UTI, faça o cálculo. 30 mil habitantes, 0,5% de 30 mil habitantes. Quantos leitos de UTI nós precisamos? Não tem disponível. Então, essa é a conta que nós temos que fazer. Então, por isso, gente, nós temos que nos cuidar para evitar que esse vírus massivamente contamine a todos. Então, o isolamento social, para quem pode, para quem precisa, para quem não tem necessidade de sair. E os cuidados para quem tem necessidade de sair e agora, então, acrescido ao que a gente já vinha recomendando, o uso da máscara, são ações muito importantes para a gente continuar nesses patamares ainda bastante confortáveis, eu diria, estatisticamente falando, dos números aqui de Pinhão, certo? Então, acho que o resultado de tudo que foi feito, do que cada pessoa fez até aqui, é que a soma desse resultado que dá essas estatísticas confortáveis. Então, não vamos relaxar a guarda. Tem dado certo? Vamos continuar adotando. Nós agradecemos, né, esse espaço.
explicamos aos nossos internautas que quando nós chegamos no gabinete o prefeito estava de máscara, né? Ele tirou porque para a gravação fica melhor, né? Mas que o prefeito tem usado a máscara, então para ficar bem claro que é um pré-requisito para todo mundo, né? Saindo da rua. E a questão também, né, prefeito, reforçar que quem vai aos mercados deve ir uma só pessoa da família, né? Não levar várias pessoas, não levar criança, para não aglomerar, porque senão você junta e aglomera pessoas lá. Então, essas recomendações todas persistem e que a gente não relaxe a guarda nesse momento para a gente não se arrepender depois, que pode ser tarde. Fatos do Iguaçu acompanhando o enfrentamento ao Covid-19 com você e lembrando sempre, fique em casa, ainda é o melhor e único remédio de combate ao coronavírus.